Neste Sociedade Civil fala-se de hipnose, uma terapia que é usada desde o século XVIII, mas que em tempos foi considerada uma prática de feitiçaria. Conheça mais sobre a história e a origem da hipnose. Depois damos resposta à questão: o que é hipnose e para que serve? Saiba ainda o que acontece numa sessão de hipnose. Mas esta é uma prática que ainda não está regulamentada e que não é alvo de fiscalização. Por isso, saiba que cuidados deve ter na hora de escolher um hipnoterapeuta. Já vamos perceber então o que é a hipnose e, sobretudo, desmistificar algumas ideias erradas à volta desta técnica. Mas vamos começar, como sempre acontece com o nosso programa, com a boa notícia de hoje, mais virada para a capital, é certo, mas não deixa de ser a celebração de uma fundação que está um pouco por todo o país. Estamos a falar da Fundação Inatel. O Chiado vive hoje um dia bastante diferente, com animação, ruas alcatifadas, numa iniciativa destinada a assinalar esta nova fase da Fundação Inatel, que apostou então na renovação da sua imagem pública. Os passeios da Rua Garré e também da Rua Nova de Trindade vão ser completamente cobertos de alcatifas de várias cores que simbolizam esta nova imagem nas suas diversas áreas, como a cultura, o turismo e o desporto. A Fundação promete uma animação muito especial desde o meio-dia até às 5 da tarde, com a participação de variedíssimos atores, desportistas e até turistas do Inatel, mostrando a quem passasse pelo Chiado alguns quadros específicos das várias atividades. Esta que é uma fundação que existe desde 1935. Aqui fica então uma boa notícia, pouca gente sabe, mas este é o terceiro maior grupo hoteleiro do país, o Inatel. A boa notícia é abrir o nosso programa de hoje, um programa que vai focar-se sobre a hipnose, regredir a vidas passadas, deixar de fumar, combater o stress e a ansiedade. Afinal, para que serve a hipnose? Aquilo que foi considerado em tempos uma prática de feitiçarias, usada por padres em exorcismos, hoje em dia pode ser uma forma de terapia. O termo hipnose deriva da palavra grega hipnos, que quer dizer sono. O sufixo osis significa condição ou estado. Aliás, hipnos era, de acordo com a mitologia grega, o deus do sono. O médico britânico James Braid foi quem introduziu o termo hipnose, precisamente por pensar que se tratava de um estado de sono induzido. De acordo com as definições mais comuns, hipnose é um estado alterado de consciência semelhante ao transe, em que o indivíduo está completamente aliado da sua condição física pessoal e do meio ambiente e particularmente suscetível à sugestão e aos comandos do seu hipnotizador. Pensa-se que o estado hipnótico é capaz de afetar os hábitos, as percepções e os comportamentos dos indivíduos em diversos graus, de acordo com a profundidade de hipnose atingida. Em muitos casos, a hipnose em níveis mais profundos poderá causar catalepsia, amnésia, anestesia ou mesmo alucinações e ataques convulsivos. Muitas vezes associado a estados de transe místico ou religioso ou às práticas dos curandeiros, pensa-se que a hipnose existe desde as épocas mais primitivas da história da humanidade. Nas antigas tribos eram comuns rituais em que os estados hipnóticos eram induzidos através de cantos rítmicos, batidas de tambores ou com o olhar fixo dos olhos do hipnotizador. A hipnose chegou a ser considerada uma prática de feitiçaria e perseguida pelo cristianismo. Mais tarde, foi usada por padres para exorcizar pessoas que se consideravam possuídas pelo demónio. Muitos praticantes da hipnose procuravam e procuram ainda hoje a regressão a vidas passadas ou outras dimensões relacionadas com o oculto. Os mágicos foram talvez os maiores responsáveis pela divulgação destas práticas. Através do olhar fixo nos olhos de um voluntário ou do famoso balançar do relógio suspenso numa corrente, conseguem colocá-lo num estado de transe tal que a pessoa obedece a todas as suas ordens. Sendo ou não o caso,
muitos foram aqueles que usaram as técnicas sugestivas do hipnotismo para realizar burlas, manipular consciências ou apenas para entreter plateias em espetáculos de circo. Talvez daí deriva fama algo duvidosa destas práticas. Alguns médicos usam, desde o século XVIII, experiências semelhantes para curar os seus pacientes, mas as críticas da comunidade médica e científica sobre a eficácia e mesmo a ética deste tipo de tratamentos foram sempre muito severas. Aliás, ainda hoje não existe unanimidade e algumas pessoas são mais suscetíveis à hipnose do que outras. Atualmente, a hipnoterapia ou hipnose clínica é uma forma de psicoterapia e visa facilitar a sugestão, a reeducação ou a psicanálise. Poderá ter como objetivos resolver traumas ou bloqueios psicológicos, curar problemas tão diversos como a ansiedade, a obesidade, medos e fobias, a gaguez ou até amenizar a dor. Estão lançados então os dados para a nossa conversa. Pode participar através dos métodos habituais, o telefone, o endereço eletrónico e também o blog, onde no nosso inquérito de hoje se acredita na hipnose como tratamento de doenças. Apenas 33% acredita que sim, contra 67% que acredita que não. Até ao final do nosso programa vamos ver se esta votação se altera, mas vamos começar por apresentar também os nossos convidados. Mário Simões, professor de Psiquiatria, é diretor do curso de pós-graduação em Hipnose Clínica e Experimental da Faculdade de Medicina de Lisboa. Muito obrigada por estar aqui connosco. Já demos um retrato daquilo que é a hipnose. A hipnose, parece-me termos feito um trabalho consistente daquilo que é, mas mesmo assim eu começaria por esta questão dos mitos. Ainda há, de facto, muitas dúvidas acerca do que é a hipnose e para o que é que serve, talvez um pouco por muitos filmes, muita mediatização daquilo que não será, talvez, a sua ferramenta de trabalho. Bom, eu achei este documentário excelente, está lá tudo. E sobre mitos, não foi falado muito, mas um deles é exatamente que é sono. Ora, não é mesmo sono. O eletroencefalograma não demonstra nada de que se trate de sono. Seria, tanto, numa linguagem simples, seria um estado de sonolência. Entre o sono e o estar acordado. Seria, portanto, um dos grandes mitos. O outro grande mito que eu também acho que devo dizer é que a pessoa fica sob a ordem ou as ordens do hipnoterapeuta. De modo nenhum. Há estudos hoje demonstrados até por colegas meus, americanos, e do famoso observador escondido. Quer dizer, durante o processo, há sempre como se houvesse uma consciência que observa o desenrolar do processo. E se der alguma ordem não ética, a pessoa acorda espontaneamente ou rapidamente. É outro mito, portanto, já que falou de mitos. Outros também que se falou ali da regressão eventualmente a vidas passadas, eu digo supostas vidas passadas, porque nenhum terapeuta consciente hoje da investigação sobre o tema diz que vamos regredir a uma vida passada. Eventualmente, suposta vida passada, e ainda por cima uma atribuição do próprio paciente. O terapeuta limita-se a jogar com o que vem, com o material que vem durante a sessão e que eu posso interpretar como um mito pessoal dessa pessoa. Os povos têm mitos, o mito da raça pura, o mito da santidade, o mito do herói. Posso atribuir aquilo que surge ao inconsciente coletivo de Jung a uma outra explicação. Posso, inclusivamente, dizer que é uma metáfora do meu inconsciente. Portanto, vidas passadas, sim, mas é uma atribuição do próprio paciente, da sua crença. O terapeuta não tem que se manifestar sobre a veracidade do que está a vir. É outro mito também. Portanto, o paciente é que, no fundo, decide se é ou não, e se quiser vai investigar, não vai investigar, crê, não crê. Para o terapeuta, o que interessa é um material que vem, como disse, com estas 3 ou 4 explicações, poderia dizer outras, e que é utilizado para depois conseguirmos elaborar com o paciente o significado daquilo. Ela Poloni está connosco, para além de uma belíssima gastrónoma, hoje atriz também, como é óbvio, hoje está aqui connosco e eu muito obrigada por estar cá. Não nos conseguimos tratar por você, portanto vai ter que ser assim. Já fizeste 4 regressões, 4 sessões de hipnose em que regredias. Tinhas noção que irias regredir até onde?
Ai, pois a coisa mais interessante é isto, que não se sabe até onde, nem onde se vai. Portanto, é por isso que uma pessoa tem que ter muita confiança com o terapeuta, porque de facto não se sabe onde é que se vai parar. Aliás, eu tive essa coragem inacreditável de fazer uma sessão de regressão ao vivo no programa do Hermano José, e disse, se calhar é melhor não fazer, porque eu de facto não sei onde é que irei parar com a minha regressão. Podiam ser coisas agradáveis, como podiam ser coisas muito desagradáveis da minha vida, e portanto dizê-las aí abertamente em público, de facto foi um jogar sem rede, e de facto foi... Muitas pessoas o perceberam, outras pessoas não perceberam, mas eu considero que este método de trabalho para o nosso autoconhecimento, porque não minimamente estava interessado em saber o que é que eu fui noutras vidas, não me interessa coisíssima nenhuma, quer dizer, isso são curiosidades tão superficiais que acho que uma pessoa não devia nunca fazer uma regressão ou uma hipnose com essa finalidade. Tem que fazer, sim, para se conhecer melhor, para saber se há traumas para tratar, para saber se consegue resolver determinadas situações. Mas eu devo-te dizer que estas 4 sessões, para mim, foram... uma experiência extraordinária. Extraordinária. O que é que mudou na tua vida? Portanto, não se pode dizer que mudou na minha vida, mas me deu uns tópicos absolutamente extraordinários. Um deles, por exemplo, que ainda tinha um contencioso com o meu pai. E, portanto, se conseguir resolver esse contencioso com o meu pai, já foi uma coisa muito saudável. Depois, por exemplo, apareceu-me uma figura que eu vi a aldeia onde eu nunca lá estive, disse o nome dela, de facto, que apareceu-me 2 vezes, que isso tem a ver muito com a minha vida espiritual. Portanto, eu acho que a minha vida espiritual não foi adquirida só agora. De facto, deve ter a ver, os meus genes também devem ter andado por aí, porque é uma evolução espiritual já bastante consistente e bastante alta. E depois outra coisa extraordinária na última sessão que eu fiz é ter plena consciência, porque isto aqui é fabuloso, que a gente lembra-se de tudo o que se está a passar. Para mim não é imaginação, de maneira nenhuma. De facto, vamos numa plataforma de consciência completamente diferente, noutra dimensão. E essa experiência foi que eu tive a plena noção que o meu crescimento espiritual estava travado porque ainda estava demasiado ligada aos problemas materiais. Portanto, como é que eu me libertaria dos problemas materiais? É que é uma coisa difícil, porque nós fazemos a nossa própria teia de aranha, que depois caímos lá dentro e não sabemos como podemos sair. Não chegarias a essas conclusões todas meditando, pura e simplesmente... Ou com outra técnica que não porque é a tal coisa, porque é que a minha cabeça vai parar ali? Isso é que é o extraordinário, percebes? Por exemplo, na regressão que eu fiz ao vivo no Herman, de repente sou eu que vou viajar para a minha terra, na minha terra natal, a minha aldeia que sofreu um grande terremoto. E eu assisti aquilo tudo não foi o terapeuta que te conduziu, no fundo? Não, ele não me conduziu. Portanto, sou eu que depois vou parar num determinado sítio, que eu não sei bem porquê. E, portanto, daí pude constatar que, afinal, aquilo me tinha traumatizado tanto. Portanto, eu não quis, portanto, engoli, digamos assim, a minha dor e ficou aqui. Portanto, com essa, digamos assim, com essas imagens, eu acho que consegui resolver esse trauma que esse terremoto me tinha provocado, e sem saber. Portanto, cheguei à conclusão que todas as nossas emoções têm que vir sempre cá para fora. Não temos nada que engolir, porque isso nos pode fazer mal à saúde. E antes dessas sessões já tinhas consultado algum psicólogo, psiquiatra, nada? Não, eu tinha feito psicoterapia durante 1 ano e 4 meses, que foi uma experiência fabulosa, porque, digamos assim, descobri-me como ser humano. Mas não tinha ajudado nestas ultrapassagens, por assim dizer. Não. Portanto, foi diferente. O que quer dizer que há, de facto, efeitos diferentes através de sessões de hipnose. Temos também connosco, pelo menos no caso da IO, Carlos Lopes Pires, é professor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra. Muito boa tarde. É também coordenador de um grupo de pesquisa para os processos psicológicos relacionados com a sugestão,
a hipnose, o placebo, os psicofármacos, e isto é que é também um ponto muito importante nesta nossa conversa, porque de facto há muitas pessoas que não acreditam na hipnose, acham que é por simplesmente o poder de sugestão da própria pessoa, é um placebo, podemos induzir-nos também num estado um pouco mais hipnótico através de algum tipo de medicamentos. A que conclusões é que tem chegado o vosso grupo de pesquisa? Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui e aproveito para cumprimentar também os meus colegas deste pequeno debate. Antes de mais, de facto, há muito mais semelhanças entre esses tópicos que, de facto, compõem o título desse grupo de investigação do que poderá, à primeira vista, parecer. De resto, eu cheguei à hipnose justamente através do interesse pelo estudo das expectativas e dos antidepressivos. Também foi assim que lá chegou, curiosamente, um dos mais importantes investigadores atuais neste campo, que é o professor Erwin Kirsch, que, talvez os seus espectadores se lembrem, publicou recentemente um estudo em que se demonstra que, através de uma meta-análise, que os antidepressivos são essencialmente placebo. Relativamente a uma certa confusão, e há uma coisa que também disse e muito bem aí, de facto eu acho que uma parte importante das pessoas não acredita na hipnose e faz muito bem. Porque muito aquilo que se diz é um completo exagero. E é um completo exagero, desde logo, porque se pegam em casos particulares. Nós estivemos a ouvir a atriz e eu, a Polónia, falar de uma experiência pessoal, naturalmente não discuto. Agora, é preciso que se note que este tipo de experiências acontece com um número muito reduzido de pessoas. Ernest Tilgart, que há pouco citou, chama-lhes, lembra-se como chamam, os virtuosos. Há quem calcule que são cerca de 5%. Ora, aquilo que nós vemos na televisão, nos espetáculos, etc., são uma minoria. Mas as pessoas que se deixam hipnotizar, é isso? Bom, a pessoa tem que se deixar hipnotizar, como é óbvio, como já foi referido. Não é? Também é verdade que quanto mais experiências a pessoa faz disso, quanto mais experiências a pessoa faz de hipnose, mais pode acontecer aquilo que foi contado pela Joa Polónia, que é simplesmente poder guiar-se a si própria. Também, não é? Auto-hipnose, quase. Auto-hipnose. Agora, a verdade é que este campo está cheio de confusões. Por exemplo, o vosso documentário também apresentava uma série de confusões. A hipnose, a prática da hipnose, desde Mesmer, esteve sempre associada a práticas religiosas. O mesmerismo, quando foi para os Estados Unidos, esteve ligado a seitas religiosas. Porque, de alguma maneira, este campo que parece muito misterioso e que assim foi conservado durante muitos anos, é dado a isso. Por estes relatos que as pessoas fazem de experiências profundas, em que eventualmente viajaram até outras vidas. No entanto, a ciência atual não permite que se façam afirmações desse género. E eu gostaria também de fazer uma observação, um pormenor que eu creio que o professor Mário Simões talvez não quisesse dizer isso, mas é aquela questão de que nós devemos respeitar todas as crenças que a pessoa traz. Claro que devemos respeitar, mas eu faço uma pergunta. Se a um diabetologista lhe aparecer uma pessoa com diabetes que acredita que aquela famosa receita dos 7 termossos lhe vai curar a diabetes, não deve corrigir. É que, de facto, deve corrigir. E, realmente, não há regressões a vidas passadas. De todo? De todo. Aquilo que a investigação prova é isso. O que acontece é que a divulgação científica é muito pobre. Eu trago aqui alguns livros, se quiser, posso mostrar. Temos estado a mostrar algumas lombadas. Sim, posso mostrar para ali. Este é um livro muito recente, onde não é apenas sobre a hipnose, mas onde se abordam tópicos que foram aqui falados, regressão, tudo isso, estudado a pormenor em situações experimentais. E de todo há regressão a vidas passadas, porque se detectam incongruências. Por exemplo, é contado aqui, uma certa altura, uma pessoa que é regredida à criança e comporta-se como uma criança. Mas quando é sujeito a uma bateria de testes de QI, resolve os testes de QI como um adulto. O que acontece em hipnose é que a pessoa comporta-se como se. Como se. Não é.
É como se estivesse na escola primária. É como se estivesse noutra vida passada, mas não está. É como se. Outro aspecto muito interessante é a distinção entre hipnose e imaginação, que, aliás, a senhora jornalista teve a ocasião de perguntar a Iona Apoloni se não era a mesma, se não obteriam o mesmo. Bom, a verdade é esta. Nós podemos recorrer à imaginação, como aliás todos fazemos no nosso dia-a-dia, para irmos ao passado, para irmos ao futuro. Também há uma outra técnica, que é a progressão ao futuro. Sim, sim, em vez de regredir. Também é curioso porque há alguns autores, como seja o Dr. Weiss, que acredita que realmente as pessoas fazem viagens ao futuro, em hipnose. Não é uma só nas coisa vidas também passadas, curiosa. mas as vidas do futuro. É curioso também, não é? Bom, o problema é que, em relação ao futuro, não se pode provar. Mas em relação ao passado, experimentalmente está provado que isso simplesmente não é possível. De resto, em psicologia, já agora, só para terminar, a utilização dos processos imagéticos, desde há muitos anos que é utilizado. Sem estes nomes e sem o uso propriamente de algumas das circunstâncias que tipificam, digamos, aquilo que nós chamamos normalmente hipnose. Porque aqui entram também as crenças, não é? Que é uma coisa um pouco diferente do que acontece quando se utilizam processos de imaginação sem lhe chamarmos esses nomes. Também é interessante, já agora eu trabalhei com atletas de alta competição, ver o que é que eles fazem quando estão em hipnose, é, por exemplo, correr 400 metros ou fazer salto em comprimento. E o que é que acontece com os músculos? Eles não estão a fazer verdadeiramente uma competição. Mas cerebralmente alguma coisa se está a reproduzir, como acontece também quando nós sonhamos, não é? As pessoas quando sonham também fazem movimentos. Quer dizer que estão a jogar futebol quando dão um pontapé? De facto, cerebralmente talvez estejam a jogar futebol, mas não estão a jogar futebol. Aí está e aqui a há uma diferença, ser e confusão. parecer. Há uma confusão entre as coisas. Vou apresentar também o médico psiquiatra Pedro Levi, que regressa ao nosso programa. Muito boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. E se me permite, antes de lhe fazer a primeira pergunta, partilho consigo uma sessão de hipnose, antes de saber a sua opinião sobre a matéria e antes também de, obviamente, saber o que pensam os outros convidados acerca daquilo que o Carlos Lopes Pires, nomeadamente, o que é que ele pensa sobre esta questão de não haver regressão, o que não deixa de ser curioso. Mas vamos conversar com o Mário Rui Santos, é hipnoterapeuta e explicou-nos um pouco melhor o que é que acontece durante uma sessão de hipnose. Esta é a hipnose do espetáculo e esta é a hipnose clínica. E como pôde constatar, estas duas práticas são bem diferentes. Na sala de um consultório não há espectadores, o terapeuta não está vestido de forma exótica, o ruído de fundo não são os risos do público e os pacientes não procuram, de algum modo, o divertimento. Estes são os preconceitos com que os hipnoterapeutas têm de lidar diariamente. Mas há mais. Apesar da palavra hipnose advir do nome hipnose, o deus grego do sono, este processo não pressupõe que o paciente durma. A hipnose caracteriza-se por ser um estado modificado de consciência, onde o paciente atinge uma sensação de relaxamento e bem-estar. Os hipnoterapeutas comparam-na a algumas situações do cotidiano, à leitura compenetrada de um livro ou ao visionamento de um filme. Durante este transe hipnótico, o terapeuta intervém e tenta perceber a origem dos problemas, que na maior parte dos casos se prende com a ansiedade. Hoje em dia há um mal-estar social, uma perturbação social alargada, que é a ansiedade. A ansiedade reflete-se em muitas outras consequências também. É verdade que a montante está a ansiedade, mas depois há perturbações fóbicas, há receios, há medos, há, enfim, comportamentos compulsivos que as pessoas têm como forma de responder e de controlar essa ansiedade. Roer as unhas, comer de forma descontrolada, enfim, perturbações de sono, todas essas situações que estão ajusantes da ansiedade. No entanto, existem patologias que estão reservadas à medicina, mas mesmo nestes casos, a hipnose pode ser usada como um instrumento auxiliar. No caso de perturbações de patologias do foro neurológico, a hipnose não pode diretamente incidir, mas estou-me a lembrar de algumas pessoas com quem eu trabalho
que tem esclerose múltipla e que, obviamente, a nível neurológico tem as consequências que se sabem. A hipnose, apesar de não ajudar diretamente, ajuda a controlar a tranquilidade, os níveis de ansiedade. E isso é fundamental para o terreno estar estável. Uma sessão de hipnose contém várias etapas. A primeira baseia-se numa conversa, onde o terapeuta apresenta a estratégia, explica o método e clarifica ideias pré-concebidas que o paciente possa ter formulado. Depois, segue-se uma viagem à raiz dos problemas. Na segunda parte desta primeira sessão, fazemos então algumas técnicas de relaxamento. A sequência normal é a indução, que é fechar os olhos, a pessoa finalmente começar a concentrar-se na sua respiração, no bater do seu coração e começar também a pouco e pouco a acalmar distrações, pensamentos, coisas que eventualmente possam não estar a contribuir para uma boa experiência. Depois de dadas as indicações ao paciente de como deverá reagir a determinados estímulos, segue-se o despertar de um processo que dura entre 1 a 2 horas. Na maior parte das vezes, a pessoa sente o seu corpo bem mais calmo, bem mais tranquilo. Se foi alguém, por exemplo, que nunca experimentou nada disto, se nunca fizeram meditação, se nunca fizeram yoga, enfim, se nunca fizeram nada disto, as consequências mais frequentes são, de facto, essa sensação de calma profunda. As pessoas, às vezes, pedem até para ficar um pouco mais de tempo sentadas na cadeira e eu normalmente sugiro logo isso, deixo ficar um pouco mais. Se vai conduzir, antes de conduzir, anda um pouco, caminha um pouco, apanhar. É como se estivesse acordado naquela altura. E ao contrário do que se registava noutros tempos, hoje a hipnose já não é praticada ao ponto de provocar no paciente amnésia. Por isso, ao hipnoterapeuta é colocada a responsabilidade de seguir uma conduta ética. Uma sessão de hipnose pode correr mal, porque isto é assim, levar alguém a imaginar um filme de terror é relativamente fácil. Se nós tivermos um registro aberto de comunicação e a pessoa começar a aceitar abertamente as nossas sugestões com alguma facilidade, sugerir a alguém uma imagem menos positiva, isso, infelizmente, é relativamente fácil. Pedro Levi, vamos começar a nossa conversa consigo, uma vez que ainda não teve hipótese de participar neste nosso debate. Acredita na hipnose? Acredito que a hipnose pode ajudar algumas pessoas com alguns problemas e acredito que a hipnose deve ser fruto de investigação. Acho que o trabalho que aqui os meus dois colegas em frente têm feito, acho que é muito importante investigar. Acho que, como historicamente ficou claro daquilo que foi apresentado aqui e do que os meus colegas já disseram, historicamente há claramente um aproveitamento desta sustentabilidade que a nossa espécie tem, há este aproveitamento no sentido de tornar esta característica muito apelativa do ponto de vista dos interesses económicos, comerciais e, obviamente, que isto tem fundamento na capacidade que a nossa espécie, a espécie humana, tem de ter crenças, e as crenças são fundamentais em qualquer sociedade. Será sempre assim, não há volta a dar sobre a questão das nossas crenças. Eu penso é que é importante que as crenças não colidam com aquilo que é o conhecimento científico e que, portanto, é preciso que estas crenças não possam, ou ser um obstáculo, como disse aqui o meu colega de encontro aqui à frente, a um tratamento das coisas que são verdadeiramente doença. Há muitas situações que não são doença, que são sintomas, que são queixas, que são vivências que as pessoas têm e que, de certa maneira, eu aceito perfeitamente que este tipo de estratégias, depois de investigação, depois de estudadas adequadamente, possam contribuir para estas técnicas, possam contribuir para resolver e ajudar a resolver estas situações. Agora, parece-me indispensável que as pessoas que utilizam estas técnicas possam utilizar estas técnicas de um modo regulamentado. Parece-me que ainda não há suficiente investigação, se calhar, para podermos dizer até onde é que
pode ir esta estratégia de intervenção. Mas não me parece que isso possa excluir as pessoas que regulam estas intervenções, possam excluir estas pessoas de intervir no sentido de pôr limites, porque, de facto, provavelmente, muitas das pessoas que fazem hipnoterapia não têm nenhuma formação em hipnose, são capazes de tirar partido da sustentabilidade que o meu colega aqui falou, de 5 ou 10% das pessoas, não é? E que isso pode ir muito, pode ser muito proveitoso economicamente, mas de facto não tem nenhuma validade científica. E é muito claro que, ao longo de todos os séculos, sabemos como a sugestão foi sempre sujeita, controlada pelas várias pessoas, os que têm o poder político, os que têm o poder económico, ou que têm os poderes, neste caso, poder de natureza de sugestão, mental, se quiser assim, para atingir os seus objetivos. O que isto não desvaloriza nada, a experiência aqui desta minha colega aqui ao lado, a dona Paulina, não desvaloriza nada, não tem nada a desvalorizar. Eu acho que as pessoas podem, de facto, fazer as suas experiências desta natureza. Agora, tratar doenças, provavelmente não tratou uma doença, teve uma experiência. Resolveu uma ansiedade, aliás, foi isso que a IO nos disse, não é? Desbloqueou algumas... É uma experiência que tem o valor por si só, enquanto experiência subjetiva que a pessoa pode ter, baseada nas suas crenças, na sua própria fé, se quiser. Se calhar podia ser atingido numa cerimónia religiosa, por exemplo. Eu já lá vou ser muito rápido. Mas o que eu acho é que, para tratar patologias, nós não temos, de facto, patologias claras, não temos absoluta certeza de que esta estratégia seja eficaz. Não há absoluta certeza. Sobre aquilo que a Paulina disse, eu acho que pode e deve ser utilizado por outras pessoas que queiram fazer esta experiência. Agora, não é um tratamento para uma patologia psiquiátrica grave. Mesmo quando disse que, em relação aos placebo, está provado que os antidepressivos são placebo, é para um grupo de estudos, não para todos os estudos, porque de facto os antidepressivos são eficazes. São eficazes e são o único tratamento, em algumas situações, o único tratamento viável para essas situações. Não se pode comparar todos os estudos de modo igual. Para alguns estudos, de facto, os valores são comparáveis. Aliás, claro, muitos laboratórios não dão os resultados porque, de facto, os resultados são iguais aos do placebo. Não dão os resultados cá para fora porque os resultados são iguais. Mas não quer dizer que os antidepressivos, pela sua base biológica em que se fundamentam e pelos resultados que têm em alguns grupos de população, não sejam de facto eficazes. Bom, eu penso que a conversa não é sobre antidepressivos, porque sobre isso muito haveria... Sim, já fizemos aqui um programa sobre a matéria. Pois, talvez... Mas avançando para a questão da hipnose, parece-me muito importante algo que o Pedro Levi lançou aqui para a mesa. Eu quero ouvir a opinião da IO, sobretudo porque trouxe-nos até nós a sua experiência pessoal, que não está a ser posta em causa, já percebemos isso, não é? Mas que apercebemos que, de facto, a IO nunca fez isto na tentativa de curar nenhum tipo de doença. Foi um desbloqueio. Pois, se pudesse encontrar a razão, por exemplo, das minhas ansiedades, isso era ótimo, não é? Portanto, há o tal ditado que se diz: todos os caminhos levam a Deus, não é? E Deus, também, entre aspas, não vale a pena meter religiões nisto, mas tem a ver que cada pessoa deve encontrar um caminho mais apropriado para se sentir bem, para andar à procura da sua serenidade. Eu tenho feito e faço yoga há mais de 40 anos, portanto sei fazer meditação e pude constatar que a meditação não tem nada a ver com uma regressão ou uma hipnose, portanto, superficial. Os métodos são completamente diferentes. Agora, que a ciência diga que esse método ainda não está comprovado, etc. e tal... sim, senhor, inclino-me, dizer, sim, senhor, você é da ciência, sabe mais do que eu, mas eu, seja como for, não excluo que as pessoas tenham que encontrar todos os caminhos saudáveis para encontrar soluções para os seus problemas. A astrologia é uma ciência extraordinária, que há muitos charlatães por aí, portanto, é tal coisa, da mesma maneira como acredito perfeitamente... A astrologia é uma técnica também, uma técnica, absolutamente, que as pessoas, às vezes, o que se poderia dizer... que não há pessoas verdadeiramente à altura para fazer umas hipnose em toda a segurança ou em todo o conhecimento. Pronto. Claro. Portanto, isso é muito importante, aliás, é evidente. Portanto, nós estamos assim... Eu li numa revista, há muito pouco tempo, que uma pessoa pode fazer autorregressão sozinha. Claro, da minha parte, gostaria que deste programa não resultasse ainda mais confusão. E seja-me permitido tentar pôr um ponto
um ponto, como é que se diz? De ordem. Um ponto de ordem à mesa. Em primeiro lugar, contrariamente àquilo que muitas instituições e grupos pretendem, a hipnose não é uma coisa fora da ciência. Não, a hipnose é um domínio da psicologia. Todas as explicações, todo o tipo de fenómenos caem dentro da psicologia. Não é, portanto, uma atividade que possa ser exercida como hipnoterapia. Pois isto é que está errado. A hipnoterapia não existe. Isto é uma falsidade. E eu vou aproveitar para explicar um pouco melhor. O que é correto é a pessoa ter uma formação profissional, neste caso estamos a falar de hipnose clínica, terá que ser na saúde. Se a pessoa não tiver formação na saúde, de modo algum, alguma vez estará habilitado a fazer terapias. O que ela está a fazer é utilizar técnicas, neste caso hipnóticas, para tratar problemas, distúrbios, o que queira chamar-se-lhe, para que não está habilitado profissionalmente nem cientificamente está. Seria a mesma coisa que uma pessoa dominar uma técnica de cirurgia e fazer operações. É uma comparação que me surge. Depois há outra questão. De facto, técnicas hipnóticas, em alguns campos, em alguns distúrbios, estão já confirmadas, ou estão empiricamente sustentadas. Portanto, não se pode dizer que não há domínio nenhum do campo da chamada psicopatologia e mesmo fora disso, que não tenha sustento. De facto, tem o domínio da dor, é um domínio maior. Eu, neste momento, tenho duas doutorandas que estão a fazer ambas um tratamento psicológico de base hipnótica protocolado para a enxaqueca. E tenho um outro doutorando que está a fazer uma comparação entre um tratamento por exposição para o stress pós-traumático com hipnose desperta. Também aproveito para dizer que a hipnose não é apenas a hipnose de olhos fechados. A hipnose desperta, que não tem nada a ver com isto de que se tem estado a falar. Aliás, deve lembrar-se que eu enviei um vídeo para o programa em que um senhor fazia auto-hipnose desperta para tabaco. Temos que ensinar essa técnica aí, dava jeito, não é? Não sei, calhar, se eu adorava deixar de fumar. E, portanto, vamos lá ver. O problema não é a hipnose. O problema é que há gente que está a utilizar técnicas de hipnose para tratar assuntos para que não está habilitado. E eu diria que aquilo que é necessário não confundir é este tipo de coisas, não é? Porque nós temos pessoas que pouco mais têm do que a quarta classe, que são hipnoterapeutas. E claro que essas pessoas são, talvez tenham bastante sucesso, porque há um grupo de pessoas, as altamente sugestionáveis ou hipnotizáveis, que são bastante, digamos assim, influenciadas e capazes, eventualmente até, de mudar comportamentos fortemente. Quer dizer, todos nós temos experiência, provavelmente os anos de experiência que têm ainda levam mais longe, de pessoas que realmente uma sessão de hipnose mudam a vida. Também tem casos assim. Foi extraordinário. Agora, isso é bom ou não? Claro que é bom. Agora, uma coisa é atribuir isso a entidades misteriosas. E outra coisa também é pensar que toda a gente está incluída e que toda a gente vai mudar da mesma maneira. Não é? Uma vez tive um indivíduo que, depois de uma sessão de hipnose, me disse que tinha a certeza que eu seria capaz de levantar com o meu poder de pensamento a minha secretária, que até é uma secretária muito pesada. Eu aí não o desmenti. Pareceu-me que para ele era bom até pensar nisso. Entende? Quer dizer, há um grupo de pessoas que é um grupo de pessoas limitado, que é altamente hipnotizável. E na televisão, já agora também aproveito para dizer, não sei se sabe, mas muitas vezes as pessoas que aparecem nesses programas são selecionadas. Entende? Isto quer dizer que... Eu não fui o caso, é? Pois, mas foi selecionada também porque já sabiam. Já me conheciam. Claro, é uma outra forma de seleção. Mas isso é outra coisa. Uma pessoa que faz 40 anos de yoga tem um poder de concentração muito mais fácil que uma pessoa que nunca fez. Há duas maneiras de selecionar as pessoas. É porque já se conhece que a pessoa é muito hipnotizável, ou mandam-se vir durante semanas, vão-se fazendo testes e seleciona-se. É aquilo que acontece. Claro que aquilo que aparece na televisão depois dá-nos uma imagem deturpada da realidade.
A não ser que aconteça como aconteceu comigo, tentaram e não conseguiram, mas a Mário Lopes, a Mário Simões, peço desculpa, o Carlos Lopes é que já deste lá. Está bem, então vamos fazer alguns comentários também para, digamos, criar alguma tensão. De qualquer forma, eu vou começar primeiro por aquilo que eu ouvi daí ao Apolónio e quero realçar alguns pontos porque achei que a sua exposição foi muito clara acerca das suas vivências, que para si são reais e têm um valor extraordinário. Não ponha de parte, mantenha-as, transforme, são, digamos, bastante importantes para si. Uma das coisas que disse é que o receio de ir fazer aquele processo, a pessoa vai até onde o seu terapeuta for. Quer dizer, se o terapeuta for muito aberto às mais vivências extraordinárias e pode viver, então, digamos, vivências até como um animal, ou como uma árvore, ou como uma estátua, ou como uma pedra. Mas não é ele não que é o conduz caso. Mas é só aí. para dizer, portanto, que este tipo de situações vai-se até onde o nosso terapeuta for. Disse muito bem, e gostei de ouvir, que a terapia é para autoconhecimento, é para, digamos, se autotransformar, no fundo, para ser mais e melhor. Algo que eu tenho também notado, ao fim de uma série de sessões, há um desenvolvimento da vida espiritual da pessoa. Eu digo espiritual e não religiosa. Claro. Isso quer dizer que é um dado da minha verificação. Que se lembra de tudo. Claro que se lembram de tudo. Porque é que se vai parar ali? Na verdade, não se sabe quando o terapeuta tem exatamente essa arte e essa técnica de não conduzir. Deixa ir e acompanha a pessoa. Agora, porque é que se vai parar por ali? Talvez as explicações que eu dei de início. Aquelas que lhe eram necessárias para vivenciar o autoconhecimento, para saber mais de si. O que quer que seja, pelo mito, seja pela sua realidade interior, porque lhe apetece ir por ali, não me interessa, mas é importante para si. Mas não pode ser só apenas mera imaginação? E depois, é a imaginação que lhe é necessária para o autoconhecimento, para a sua transformação. É aquela que lhe é necessária. Mas não é uma psicoterapia, não é uma hipnoterapia. Não. É uma psicoterapia. Não, uma utilização da hipnose com sentido individual, pessoal, não é? Em que altera as crenças da pessoa. Altera, ou pelo menos faz com que a pessoa... Mas o que a pessoa pretende quando se vai fazer uma psicoterapia é sair de lá com outras crenças. Quer dizer, é psicologia cognitiva aplicada ou comportamental. Senão não vale a pena fazer psicoterapia. Se eu não saio de lá com outras atitudes, outros comportamentos, para que é que eu vou fazer psicoterapia? Exato. Temos que distinguir crenças de atitudes e expectativas. E a minha experiência é que as pessoas não mudam as crenças. É curioso. Mas reforçam as crenças, não é? Mas eu não tenho crenças nem religiosas, nem... E depois há outra coisa. Os estudos mostram... O único que me interessa é que quero conhecer-me melhor. Que em hipnose as pessoas não se lembram mais corretamente do que através do processo de entrevista. O que os estudos mostram... se quiser... Estou em desacordo porque eu estou a dirigir... Eu não fiz as investigações. Mas eu estou a fazer. Estou a dirigir uma tese de mestrado onde exatamente estamos a demonstrar, pela entrevista de olhos abertos, assim, tu cá, tu lá, não temos os mesmos dados que temos sobre hipnose, em que há uma diminuição... Então... É que aumenta... Espera. Aumenta o número de informação, mas aumenta também o número de erros. Ou não, depois vão ser verificados. Atenção, é que isso depois é tudo... É claro que é verificado e por isso é que se descobre que são erros. Ou não, é o que estamos a descobrir. Os estudos... Com a tese que eu estou a dirigir exatamente sobre isso. Professora, permita-me dizer, mas eu não estou a fazer uma investigação sobre isso. Há muitos estudos, Mário, sabes que não mostram que há aumento da fiabilidade da memória, das recordações, pelo contrário. Por isso mesmo é que elas não são utilizadas. Estamos a falar das falsas memórias, que é outro assunto, que são introduzidas pelo terapeuta. Não, que são introduzidas pelo terapeuta. Agora, as memórias que vêm podem ser verificadas a posteriori. Bem, há um estudo muito interessante de Loftus, Elizabeth Loftus, que conta-se em 30 segundos. As pessoas são perguntadas se aos 4 anos de idade se lhes aconteceu alguma coisa e selecionam-se aquelas que, de facto, não aconteceu nada e a família confirma que não aconteceu nada. Passados 15 dias, é dito a essas mesmas pessoas que, depois de uma entrevista com a família, se descobriu que essas pessoas, aos 4 anos de idade, se perderam num centro comercial. E, passado mais umas semanas, pede-se às pessoas que falem sobre a sua infância. E, de repente, cerca de 34% passa-se a lembrar de que desapareceu num centro comercial. Mas depois de falar com a família? Não. Depois de ter sido dito que a família tinha dito que se tinham perdido num centro comercial. E uma parte destas 34% lembravam-se de ter sido vítimas de abusos sexuais durante esse espaço de tempo. Isto é, há uma coisa muito importante, é que se a pessoa acreditar que através da hipnose se vai lembrar mais corretamente a informação, ela vai
não só eventualmente reproduzir mais informação, mas como digamos, a força com que acredita nessa informação. Eu também já fiz implementação Mas de quando falsas. eu fui lá, não tinha minimamente, não fui com coisa nenhuma. Não quero saber nada, quero saber o que é que se vai passar. Quer dizer, esses estudos de... Não vou dizer, espera lá, o que é que me aconteceu na infância? Quero saber o que é que me aconteceu na infância. Nada disso, completamente saber o que é que ia acontecer. Por isso estou a dizer, naquele programa que eu fui com o Herman, de facto foi uma coisa impressionante, que eu fui para lá na minha aldeia. Vá lá perceber porquê. Mas não acha que pode ser um produto da sua imaginação? Não. Bom, porque isso é uma questão de crença. Essa é uma questão de imaginação, porque exatamente eu sei como é que se faz meditação no yoga. Eu não duvido nada do que está a dizer. No yoga, a imaginação é induzida mesmo. De acordo. Pensam que estão numa praia. Pensam que vão entrar dentro de alguém. Então nós vamos criar as imagens. Agora, mas há uma diferença. Não é assim. Você vai subir as escadas, vai abrir a porta, vai passar num túnel. Mas como é que prova que isso foi verdade? Está a ver? Estou a ver, pá! Mas isso não quer dizer que seja verdade. Pedro, é só isso. Quer dizer, não tem que ser imaginação. Por exemplo, há uma outra explicação alternativa para memórias claras e corretas. Eu acho que aqui há duas coisas. Doutor, porque aquela imaginação houve vidas passadas ou não houve vidas passadas? Pois é, como é que se chegam a essas vidas passadas? Eu não acho que não há provas de vidas passadas. Estamos a falar de vidas passadas, estamos a falar de recordações da sua infância. É uma questão... Exato, é uma questão de raciocínio. Era uma infância ou era uma vida passada? Uma vida passada. Aliás, tinhas outro nome. Exatamente. Está aqui a acontecer uma amnésia. Se me permite. Foi recentíssimo. Há aqui uma amnésia muito interessante. É que há bocadinho, tanto o professor Simões como a Dona Apolónia, tanto como o documentário, falaram uma coisa interessante sobre a hipnose, é que as pessoas estão muito mais concentradas, as coisas são muito mais visíveis e nítidas. Ora, aí está a razão, porque a pessoa de facto depois também lhe parece. Sim, exatamente. Nós somos induzidos para entrar numa determinada coisa que não acontece assim. Mas deixem-me só aqui uma questão, tenho uma dúvida. Na meditação, e eu sei também que é verdade, induzimos na nossa imaginação, estamos numa praia, vemos o mar, vamos ao fundo do mar, vamos ao coral, ao lápis lazuli e vamos onde nós queremos. Na sessão de hipnose não foi mais ou menos a mesma coisa? Sobe umas escadas, abre a porta, vê o túnel, também não estás a subir escadas. Portanto, por isso que eu te digo, naquela revista vinha como é que se pode fazer auto-hipnose, não é? Através de um CD, põe lá no CD, ou a pessoa fecha os olhos e depois vai fazendo este percurso que nos vai levar a um estado de consciência. Mas lá está, é a mesma coisa que a meditação. Não, porque depois, enquanto na meditação a professora vai dizendo as coisas e não vai pôr no nosso ecrã mental essas imagens, não, quando depois passamos no túnel, não sei o que mais, de repente aparece um mundo completamente diferente. Mas completamente diferente. Uma pessoa diz, mas como? Mas é o seu mundo. Será diferente de qualquer outra pessoa. Da produção da sua própria, do seu próprio cérebro, da sua própria vou história. Vou perguntar também se a nível de Mas porquê é que me surgiu em duas sessões exatamente a mesma personagem? Que eu não conheço, que eu nunca fui, não sei. Porquê? Para alguma razão será, não é? Tem a ver comigo. É uma idiosincrasia da sua imaginação, do seu processo. Há quem consiga sonhar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa. O mesmo sonho, a continuação do mesmo sonho. Eu tive sonhos sempre iguais durante anos. Se discutir se é imaginação ou não tem interesse para aquilo que se vê como transformação, como benefício para a pessoa, ser imaginação ou não. Há bocado uma outra explicação alternativa podia ser uma criptomnésia. Uma criptomnésia é uma recordação real de algo que foi esquecido, que foi memorizado e que ficou numa cripta. Portanto, isso não invalida que tenha realmente tido essa vivência do tal tremor de terra e que recordou, na realidade, existe a criptomnésia, não pode discutir que não existe. Portanto, não ponha em causa este relato, porque pode ser verificado. Quanto àquilo que disse o professor Carlos Pires, de Loftus, Loftus é realmente uma pessoa que utiliza a hipnose utilizando a sugestão e introduz falsas memórias. De tal forma que surgiu, exatamente na América, a Sociedade do Síndrome das Falsas Memórias, porque pessoas foram acusadas indevidamente de abuso sexual em crianças, mas muitas foram condenadas pela primeira vez porque não se teriam recordado. Portanto, este é um balanço entre a prática correta de uma terapêutica, continuo a dizer que pode ser usada como uma psicoterapia, para mim é uma psicoterapia, que um psicoterapeuta usa a psicanálise, a terapia cognitiva, e isto não deve ser uma técnica em si, só usada como isto. É mais uma
que se utiliza numa psicoterapia. Mas é preciso ter indicações, não é? Como? É preciso também, as psicoterapias têm que ter indicações. Então, mas foram lidas aqui e foram já aquelas que existem em estudos, hoje, claro. Aqui é preciso fazer... Bom, ainda gostava de dizer mais umas coisas. É que mas, enfim. em psicologia temos uma coisa que são as terapias empiricamente sustentadas. E a hipnose, tirando o caso da dor, não está em nenhuma delas. O que está, de facto, para aquilo que é talvez a perspectiva mais correta, e, aliás, eu também falei para o programa por e-mail que justamente vai sair um número da revista da minha faculdade dedicada à hipnose e onde é apresentado o chamado modelo de integração psicológica da hipnose, de que é autor a minha pessoa e uma colega espanhola, em que se explica como de facto deve ser corretamente utilizada a hipnose. E neste caso, e falando de psicólogos, é através das terapias empiricamente validadas. Isto quer dizer que a hipnose, quando alguém me chega a mim para uma consulta, a minha atitude não é vou fazer hipnose. A minha atitude é avaliação diagnóstica. Claro. A seguir, se para é este caso existe uma terapia empiricamente sustentada. Se for hipnose, usá-la. E a hipnose eventualmente pode ser, e esta é talvez a perspectiva mais correta, pode ser utilizado para quê? Para facilitar, Exato. para acelerar Exato. ou para até retirar obstáculos. Eu vou dar um exemplo. Desde provado que, de facto, Vai essa funcionar. função. O caso da depressão. Carlos Pires, Sabe que muitas vezes o difícil é a pessoa arrancar. Deixe-me pedir 2 segundos e peço desculpa por interromper o discurso, mas sei que não se vai esquecer. Porque como estamos em... eu hipnose, se for preciso. estamos em contagem decrescente para a Assembleia da República. Eu não queria deixar de partilhar convosco também a opinião da jurista da DECO, Paula Fonseca, que nos explica que a hipnose, de facto, enquanto prática terapêutica, não está regulamentada e, por isso mesmo, há alguns cuidados a ter. Se está com vontade, mas também com receio de experimentar uma sessão de hipnose, saiba que a escolha do hipnoterapeuta é fator fundamental. E se não conhece ninguém que consiga indicar-lhe uma referência segura, faça então a sua própria pesquisa. Apesar da hipnose poder ser utilizada nas áreas da psicologia e da psiquiatria, não é praticada exclusivamente por técnicos de saúde e também porque em Portugal ainda não existe uma formação certificada nesta área, o mais indicado é começar a pesquisa com a procura de um hipnoterapeuta que faça parte de um grupo profissional. Isto porque uma associação de profissionais implica a existência de normas de ética e de conduta profissional a que o consumidor pode ter acesso. Também é importante verificar a existência de uma morada física que seja facilmente verificável. Mesmo assim, deve sempre pedir informações ao hipnoterapeuta sobre o tipo de formação que tem e qual foi a entidade formadora da qual deve saber o contacto e a morada física. Mesmo um psicoterapeuta pode não ter preparação ou formação adequada para a prática da hipnose. Por isso, perguntar nunca é demais. Se por acaso o consumidor é abordado por alguma entidade que não tem qualquer acreditação, pelo menos não demonstra essa acreditação, aí, neste caso, o consumidor deve previamente informar-se para o efeito. E eu vou salientar, e quero salientar, que a publicidade a serviços milagrosos ou a prática de serviços milagrosos, ações que indicam que determinado tipo de tratamento irá ter uma cura quando o mesmo não se vai verificar, são ações enganosas e que são proibidas pelo Diploma das Práticas Comerciais. Na DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, não existe nenhuma queixa associada à prática da hipnose. E como, enquanto prática terapêutica, a hipnose não está regulamentada, tal como acontece com outras terapias complementares como a acupuntura ou a fitoterapia, não existe também nenhum tipo de fiscalização oficial. Por isso, o consumidor está por sua conta e risco. Nós não podemos, e nós DECO enquanto associação, não podemos determinar qual é que vai ser o mais adequado para o consumidor. O que nós salientamos é que, nos termos legais, o consumidor deve ser sempre informado de todas as práticas que vão ser utilizadas. E esta é uma situação
em que deverá existir essa informação e a informação prévia relativamente ao consumidor. O consumidor tem que conhecer os seus próprios direitos, isso é que é fundamental. Antes de reclamar, deve-se informar previamente os seus direitos. E se tiver direito, deve então reclamar, o direito de reclamação, um direito de cidadania, portanto deve ser claramente exercido pelos consumidores. Aqui está então, o ponto fundamental é saber qual a formação da pessoa que se diz hipnoterapeuta, porque há pessoas que não estão de facto habilitadas, portanto saiba antes de mais a formação da pessoa a quem vai entregar-se, isto porque, Pedro Levi, há aqui, pode haver perigos ou não? Não, eu acho que os principais perigos são de facto de a pessoa de fazer uma técnica terapêutica que não está adequadamente indicada para a situação que a pessoa tem, e estar a ser feita por pessoas que não têm nenhuma formação, que eu penso que é aquilo que se passará provavelmente na maioria dos casos. Eu não conheço profundamente quem são as pessoas que fazem este tipo de estratégia, mas de facto não estão adequadamente preparadas para utilizar estas técnicas. No fundo é apenas uma utilização de uma técnica se for mal emprego, provavelmente, na maior parte das vezes, e provavelmente também com maus princípios técnicos, que a pessoa não teve uma formação, e eu penso que a formação, como já foi dito aqui, tem que ser de natureza da saúde, pessoas com formação na área da saúde, quer sejam médicos, quer sejam psicólogos, quer sejam outras pessoas que trabalham na área da saúde, mas com formação depois específica nesta área, para poder trabalhar. Agora, parece-me de facto um erro propor-se fazer terapêuticas deste assunto sem ter formação, não é o caso das pessoas aqui presentes à minha frente, como é óbvio, mas sem ter formação e, portanto, não saber quais são as indicações, já foram ditas aqui que são muito restritas indicações formais, mas poder saber em que medida é que deve ser utilizada esta estratégia, esta técnica, em que medida é que pode ser utilizada, mesmo se não haver indicações, como é que pode ser utilizada para ajudar as pessoas num processo individual, seja como que é o Paulo, de autoconhecimento, quer seja outro, mas tem que ser com pessoas com formação nesta área. Claro. Obviamente, na perspectiva que tu disseste, no sentido lato do termo psicoterapêutico, com certeza, mas no sentido estrito do termo que nós médicos falamos é psicoterapêutico com indicações precisas e, enfim, e neste caso também concordou, disse, e foi você mesmo que disse, que de facto as indicações precisas são muito limitadas ainda. Portanto, eu acho absolutamente necessário. Não sei se já repararam, o próprio termo psicoterapia é de tal forma abstrato. Sim. E é por isso que eu, e não sou eu neste momento nos Estados Unidos, há quem defende exatamente a mesma posição, David Barlow, que é um importante psicólogo clínico norte-americano, que diz que aquilo que é específico dos psicólogos são as terapias psicológicas. E porquê? Psicoterapia faz toda a gente. Faz a cabeleireira, faz o pastor, faz os médicos, faz os psicólogos, quer dizer, faz toda a gente. Portanto, estamos a falar de um conjunto de procedimentos que sejam empiricamente validados. Claro. É disso que estamos a falar. E é aí que se insere, eventualmente, esta técnica. Sim. Eu já também queria dizer, portanto, eu dirijo este curso na minha faculdade há cerca de 8 anos e um dos critérios de admissão é exatamente pessoas que vêm das ciências da saúde. Portanto, é logo um limite claro. Não só curiosos, não podem quer dizer, tem que ter realmente ou uma licenciatura ou frequentar um grau de mestre em ciências da saúde. Portanto, e depois disso temos à volta de 120 horas de contacto com práticas, tem de submeter a terapia didática, tem de passar, portanto, entre 15 a 20 horas sob um estado modificado de consciência, que é pronto, para saberem como é, tem de fazer supervisão e, além disso, ainda apresentar uma monografia para que eu considere que estão aptos. Portanto, há aqui uma clara limitação de quem pode praticar, pelo menos do meu ponto de vista, e penso que os colegas estão de acordo, tanto um como o outro, não sei qual é o seu critério que usa, mas isto acho que é o razoável das sociedades científicas, que costumam exigir, e isto é o que eu exijo. Mas queria saber a questão dos riscos, principalmente as pessoas que querem saber se esta técnica pode ser usada, por exemplo, para curar fobias e ansiedades. Curar, atenção, não estou a dizer... se vê como cura algo, como se tratamos uma pneumonia, acabou e, portanto, não há recidivas, ou pode haver, eventualmente, nova pneumonia, nesse sentido, torna-se difícil dizer que cura. Agora, que reduz, francamente, reduz. Que permite uma adaptação e uma diminuição de psicofármacos, isso também. O absentismo, absolutamente, também. Há realmente estudos hoje nessas áreas que eu não teria pejo em dizer que é, digamos, eficaz. Agora, na cura
total, nunca mais volta. Eu penso que mesmo nas outras psicoterapias ou outros tipos de tratamentos, casos antidepressivos que nós damos, os ansiolíticos, cura no sentido talvez do episódio. Mas existe. São mais eficazes que as terapias cognitivo-comportamentais nas fobias, ou nas obsessões, ou nas compulsões. Esse é que eu acho que é um aspecto. Portanto, eu queria dizer que existe, por exemplo, o caso das depressões. Tu há bocado falaste com uma entidade clínica. Existem estudos do IAPCO. Pois, mas o IAPCO sabe o que é que fez? O IAPCO... Os estudos que ele tem sucesso. Não, mas desculpa, vou-lhe explicar. Pronto, O que o IAPCO fez foi pegar... Vamos só traduzir a entidade. Assim, o que ele foi pegar nos protocolos cognitivo-comportamentais e traduzi-os, digamos assim, para um protocolo hipnótico. Era o que eu estava a dizer ao colega. Mas isso não... em conjunto. Mas não é só conjunto. Repare, por exemplo, aquelas coisas das disfunções cognitivas. O que é que ele fez? Foi pôr isso em sessões de hipnose. Está a ver? Foram mais eficazes em termos de tempo. Pode-se fazer, com certeza, pode-se fazer exposição. Sim, exatamente. Portanto, era o que eu estava a dizer. A hipnose para tratar fobias, simplesmente posto assim, é ridículo. E eu alerto os seus espectadores. A hipnose, assim sem mais, para tratar fobias, é simplesmente ridículo. Mas se já puder localizar que até uma fobia, se calhar depois já pode tratar. É ridículo. E desafio as pessoas a irem à entidade mundialmente mais conceituada e avalizada nisto, que é a American Psychological Association, e irem consultar o que é que neste momento está estabelecido como terapias empiricamente sustentadas. E não são, de facto, não há nada que tenha a ver com a hipnose no tratamento de fobias, distúrbio obsessivo-compulsivo ou mesmo de ansiedade. O que se faz é, muitas vezes, como é, aliás, é prática minha e no tal modelo que há pouco falei, é introduzir eventualmente, por exemplo, imaginemos uma pessoa, um agrofóbico, que está a ter dificuldade em fazer uma exposição a ponte. Pois aquilo que eu às vezes faço é treinar a hipnose desperta, ou eventualmente treiná-lo para uma coisa chamada coragem, para começar. Mas também pode fazer exposição à imaginação, não é? Como também, sabe, não é? Depende depois daquilo que se pretende, portanto, seja mais rápido. Mas eu acho muito interessante, de facto, acentuar para as pessoas que estão a ouvir que a técnica pode ser utilizada como outro elemento para ajudar no processo. Como está a dizer aí, eu à Polónia disse a mesma coisa. Desde que se chegue lá, é uma ferramenta. É uma ferramenta. A Polónia é uma experiência pessoal. E estamos a falar como técnicas que se utilizam para tratar... Não, mas o que aí eu disse foi, pode ser usado como ferramenta diagnóstica, não é? Quando vai um hipnoterapeuta, já sabe que a única coisa que vai acontecer é a hipnose. É hipnose, nada mais. E está errado. Pedro e Carlos Pires, vocês sabem que realmente, mesmo nesses síndromes, ou essas entidades clínicas difíceis de tratar, como são os síndromes obsessivos compulsivos, que se faz uma associação. Quer dizer, é muito mais eficaz técnicas de tipo cognitivo comportamental com antidepressivos, e é o que nós fazemos aqui. Sob hipnose, utilize técnicas comportamentais e outras. E, portanto, faça a exposição sob hipnose, seja desperto ou não. E, portanto, o que é que isso reduz? Reduz o tempo de tratamento, aumenta a eficácia. Portanto, eu não vejo nenhuma contradição em utilizar técnicas que se completam. Foi aquilo que eu também acabei de dizer. Mas agora, não há a ver uma coisa. O que caracteriza a hipnoterapia não é isso. O que caracteriza a hipnoterapia é abordar... Aliás, os hipnoterapeutas, de um modo geral, nem sequer sabem o que é exposição à prevenção de resposta. Ok, estamos a falar de outros... Por isso é que o critério não pode ser... Bom, talvez nesse sentido. Não percebam. O critério não pode ser esse. O critério tem que ser... Eu estou perante quem? Estou perante, eventualmente, neste campo que estamos a falar, estou perante um psiquiatra, estou perante um psicólogo clínico, que vai utilizar várias ferramentas e uma delas é a hipnose. Okay. Exato. Ou perante alguém que vai apenas usar hipnose. Exatamente. Sem qualquer formação. Um engenheiro que fez hipnose. E o que é que aconteceu? Um profissional que vem das ciências da saúde e que utiliza estas técnicas e que as pode usar. A definição de hipnose que estava um pouco a referir, penso eu, é aquela clássica de muita sugestão. Ora, hoje, a hipnose, diria, moderna, vamos pôr entre aspas, naturalmente, utiliza muitas imagens. São técnicas imagéticas. Sobretudo, utiliza muitas imagens e faz uma associação com outras técnicas eficazes, utilizando ao mesmo tempo a hipnose. Portanto, não é apenas sugestão, direção, levar a pessoa... Não há hipnose sem sugestão. Pois, mas eu queria dizer uma coisa extremamente importante. Se nós vamos fazer psicoterapia e vamos levar 1 ano e 4 meses, como eu levei, para ter a minha cabeça bem alinhada, com todos os traumas resolvidos, etc.,
Portanto, se faz a regressão, a hipnose, consciência leve, etc., uma pessoa pode diagnosticar muito mais rapidamente qual é aquele trauma que uma pessoa leva durante a vida toda a fazer o mesmo erro porque não resolveu aquele trauma. Portanto, fazendo a hipnose, pode localizar esse trauma e pode ser muito mais fácil o tratamento em muito menos Isso tempo. também é um mito interessante, que é o mito que vem da psicanálise de que quando a pessoa tem um trauma, necessariamente vai desenvolver um transtorno. Ora, isso querido, acontece mas não tenha a minoria. menor dúvida. Mas não tenha a menor dúvida. Mas a investigação mostra que isso acontece não na existe. minoria. Pois não. Porque é que se fazem sempre os mesmos erros? Exatamente Se a porque pessoa- aquele trauma aí- está lá aí, e não está, quer dizer, não está removido. mesmo Não que necessariamente exatamente que é do um trauma erro. e da remoção. Trata-se provavelmente de uma experiência precoce ou de características de comportamento que foram reforçadas ao longo da vida. Doutor, se nós não temos as nossas energias reintegradas, masculinas e femininas, do pai e da mãe, é uma atribuição, com a ausência do ou melhor, pai, vamos dizer traumatiza assim, seja em quem termos for. mais genéricos, estamos a falar de informação e a pessoa tem essa informação. E ao transformar essa informação, modifica a sua vida. Para mim, portanto, trata-se de um problema de transformar a informação Esta questão- que seja real, verdadeira, imaginária, o que quiser. Portanto, é a informação que a pessoa tem e que atua baseada Pedro nisso. Levi, Exato, que é uma informação subjetiva. Com certeza. Aquilo que faz na sua vida é Com determinado certeza, mas isso não quer pela sua dizer, própria isso não quer informação. dizer que esta crença seja verdadeira. Claro. Mas resulta, que é o que interessa. resulta no Portanto, caso Como Atenção. eu já lhe disse, os Atenção. caminhos que é levam o a que Deus são resulta para infinitos. ela. Nós estamos aqui, penso Cada um eu, encontra para o seu tentar resultado. esclarecer. Se ponto nós de vista vamos pôr aqui científico- a dizer que aquilo em que cada um acredita, Funciona? em informação. aquilo que cada um acredita é verdadeiro, Não estamos a chegamos dizer ao isso. Não é pós-modernismo. bem assim. Não, nós estamos a dizer, Vamos ver. digamos, Tem que ver é se a verdade funciona. subjetiva que é a informação para aquela pessoa. Mas são dois níveis diferentes, não é? Vamos Aquilo ver, que é verdade científica e aquilo que é verdade Ok, subjetiva. mas eu estou a falar E do nós- resultado final. Quer dizer, pode não ser verdade científica. Eu dou isso de barato. de barato, completamente. Mas para a pessoa, digamos, é que é a informação que ela traz e que acredita. E se isso a transforma, é válido para mim. Mas isso é válido agora, para a as ciência. novas correntes de pensamento positivo Agora, também? para a Há quanto ciência, tempo os produtos levantamos as questões todas, homeopáticos não estamos eram aqui a legais, levantar. nem se Mas podiam para a tomar, pessoa não é resulta. verdade? Isto não só sei tem o um problema. Então deixou de ser científico. É que isto tem um problema, Deixou de ser um problema, não Deixou é? de ser uma técnica. E o problema, o científica. pequeno problema, é que muitas destas pessoas que não o seu caso é um eu caso não à levo- parte. não leva a mal tem a ver qualquer com coisa isso. que Não, não tem a ver com isso. Não, eu acho que concordamos. Mas há aqueles famosos casos, não é? De pessoas que vão ao hipnoterapeuta e fazem uma sessão ou duas e melhoram totalmente de uma fobia. Também Sim, sucede. durante umas semanas. E depois? Acredito também. Com certeza. Claro. Porque aquilo que nós sabemos é que claro. o tratamento das fobias não passa sem exposição. Mesmo se a pessoa tiver a tomar um fármaco, se não fizer exposição, não funciona. Se eu deixar de fumar, serei sempre uma viciosa até o fim, não será? E em relação ao tabaco, talvez também fosse interessante dizer Sim, há muitas que pessoas a perguntar a se- hipnose não é mais eficaz que as outras técnicas todas cujo grau de eficácia é reduzido. A única vantagem, se assim pode dizer, é que não tem efeitos secundários, a não ser que venham do terapeuta, mas não tem heterogenia em si, Meus senhores. permite eventualmente acelerar o processo. Muito bem, temos mesmo que acelerar hoje o processo de despedida, com grande pena minha, mas o Primeiro-Ministro acaba de entrar na Assembleia da República, é ponto de ordem, não é hipnose, é mesmo assim. Muito obrigada por terem estado connosco. Vamos em direto para a Assembleia da República para mais um debate quinzenal com a presença do Primeiro-Ministro. Amanhã vamos perguntar aos portugueses se a fidelidade está ou não na moda. Amanhã às 2 da tarde, conto consigo. Até lá.